A P43 é uma unidade de produção estacionária do tipo FPSO, localizada no campo de Barracuda, do ativo de produção de Barracuda e Caratinga. A capacidade de produção da unidade é de 150 mil barris por dia. Em fevereiro de 2006, a unidade atingiu o pico de produção diária com 188.500 barris, um recorde na Petrobras. Neste vídeo, vamos analisar um acidente ocorrido na P43, quando um descontrole de nível na desaeradora permitiu a entrada de gás nas bombas de injeção. Essa falha danificou uma das bombas e causou perdas de produção para o campo. Para entender o acidente, vamos conhecer partes do sistema de injeção de água e do sistema de tratamento de óleo da P43. O sistema de injeção de água. Um dos equipamentos principais do sistema de injeção de água é a desaeradora. Vamos entender como é o seu funcionamento. A desaeradora tem o objetivo de retirar oxigênio dissolvido da água que será injetada nos poços. Vamos observar como isso acontece. A água entra na parte superior da desaeradora. Gás é injetado neste ponto, abaixo do recheio. É no recheio onde a água e gás escoam em contracorrente que ocorre a remoção do oxigênio dissolvido na água. O gás sai pela parte superior e é encaminhado para o header de sucção do compressor booster. A água já tratada se acumula na parte inferior da desaeradora. O sistema de controle de nível. O controle do nível de água na desaeradora é feito por 3 elementos primários de proteção. O transmissor de nível LIT-013 tem a função de alarme por nível baixo, nível alto e controle. O transmissor de nível LIT-001 tem a função de trip, desligando as bombas de injeção por nível muito baixo. O outro elemento de proteção é o sensor de pressão PIT-040. Este elemento desliga as bombas no caso de pressão baixa no header de sucção. Esta pressão é resultado da soma da pressão de topo da desaeradora com a pressão da coluna de líquido. Por que o sistema de proteção não funcionou? O transmissor de nível LIT-001, responsável pelo trip das bombas em caso de nível muito baixo, havia sido retirado de operação para manutenção. O transmissor de nível LIT-013, com a função de alarme e controle, não foi corretamente programado para assumir as funções de trip. Para entendermos por que o sensor de pressão não atuou, será necessário analisarmos o sistema de tratamento de óleo. Após passar pelo separador de produção e pelo tratador eletrostático, o óleo chega ao surge, ou separador atmosférico. Vamos conhecer este equipamento. Esta etapa do tratamento do óleo tem o objetivo de remover gás em solução. O gás liberado deixa o surge e é encaminhado para o header de sucção do compressor booster. O óleo, acumulado na parte inferior do vaso, é escoado para os tanques da plataforma por gravidade, sem o auxílio de bombas. Isto criou um problema, já que não era possível escoar todo o óleo produzido para os tanques. Com o aumento da produção da P43, este problema se tornou crítico. Foi necessário aumentar a pressão no separador atmosférico para facilitar o escoamento do óleo para os tanques. A pressão no surge é comum à pressão no topo da desaeradora através do header de sucção do compressor booster. Com isso, o aumento da pressão no surge fez com que a pressão de operação da desaeradora aumentasse de 18 para 80 kPa. Com a nova pressão de trabalho na desaeradora, o set point do sensor de pressão deveria ter sido ajustado para os novos parâmetros de operação. Porém, essa alteração não foi realizada. Com isso, mesmo sem líquido na desaeradora, a pressão na linha de sucção das bombas se manteria acima do set point do PIT-040. Desta forma, os 2 elementos primários de proteção que poderiam desligar as bombas por nível baixo na desaeradora não estavam operacionais.
Sequência do acidente. Em 5 de dezembro de 2005, as bombas de injeção A, B e C operavam normalmente quando ocorreu um descontrole no nível da desaeradora. Sem a atuação dos elementos de proteção, as bombas continuaram a operar, mesmo com o nível de água muito baixo. Em pouco tempo, o nível de água na desaeradora tornou-se tão baixo que permitiu a entrada de gás na sucção das bombas, ocasionando o dano nos equipamentos. O dano causado à bomba. Essa bomba opera em 3 estágios de bombeamento, como se fossem 3 bombas em uma. O dano ocorreu neste ponto, no segundo estágio de alta rotação. A água proveniente do primeiro estágio é succionada pelo impelidor e descarregada na voluta. Uma pequena fração da água segue em direção à câmara de selagem, formando um filme que lubrifica e refrigera a interface do cubo do impelidor, que é rotativo, com o anel de desgaste, que é estacionário. Com a entrada de gás, esse filme de líquido se desfez, provocando o roçamento e o aquecimento das peças. A bomba foi desarmada por vibração alta. A parada do equipamento, a alta temperatura na interface e a dilatação térmica das peças fez com que impelidor e anel de desgaste se soldassem. Na tentativa de repartida, as 2 peças que formam o anel de desgaste se partiram e a bomba passou a girar com parte do anel de desgaste soldado ao impelidor. Isto causou um desbalanceamento hidráulico, que gerou um esforço axial sobre os mancais muito grande. Em apenas poucos segundos, o mancal de escora foi completamente destruído. Com a destruição do mancal de escora, a bomba travou completamente, tendo sido necessário o desembarque de todo o equipamento para reparo em terra. Causa imediata. Entrada de gás na sucção das bombas, com o consequente travamento mecânico do equipamento. Causas básicas. As causas básicas deste acidente estão relacionadas com o processo de gestão da mudança. Os estudos referentes ao aumento da produção da unidade de 150 mil para 188 mil barris não consideraram que a alteração da pressão do separador atmosférico poderia desabilitar a proteção da bomba por pressão baixa. A falta de um procedimento de modo a garantir que, quando da retirada de um instrumento de proteção, o instrumento de controle assuma também a função de trip. A tentativa de repartida das bombas, sem identificação das causas que levaram ao trip, potencializou a extensão dos danos ao equipamento. A repartida de equipamento, cuja parada teve como origem a atuação do seu sistema de proteção, como por exemplo, temperatura, vibração e sobrecorrente elétrica, deve ser precedida de uma análise para a identificação das causas que levaram ao trip.